Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou tentar responder uma pergunta que foi deixada no comentário do vídeo anterior pela Elaine. No vídeo anterior eu falei sobre como exportar fotos para revelação no Lightroom e disse que para toda exportação é preciso que a gente pense no tamanho, na resolução da foto que a gente vai exportar de acordo com a finalidade, né? de acordo com o fim que a gente vai dar para essa imagem. E aí a Elaine me perguntou o seguinte: e quando eu não sei qual é o tamanho que o cliente ou que a cliente vai revelar a foto? E eu achei essa pergunta muito bacana por dois motivos. Primeiro, porque nos obriga a pensar sobre resolução, tamanho da imagem e interpolação, que são questões fundamentais na fotografia. E por outro lado, isso é uma questão que certamente atinge a muitos fotógrafos, inclusive a mim, né? Eu também tenho esse problema, né? Porque eu exporto uma quantidade grande de fotos de um evento, por exemplo, mas não sei exatamente quais fotos, de que tamanho a cliente ou o cliente vai querer revelar aquelas imagens. Portanto, eu achei muito interessante essa pergunta e nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço para tentar resolver esse problema. E já de antemão eu agradeço a Elaine aí pela pergunta que me deu o mote para gravar esse vídeo. Antes de mais nada, a gente precisa pensar em dois aspectos. O primeiro é no número de pixels total da minha foto e o segundo é a densidade de pixels, ou seja, como esses pixels estão organizados na imagem. E essas duas questões têm a ver com a resolução. Então, primeiro vamos pensar em resolução, para depois mostrar como eu tento resolver esse problema. Resolução pode ser definido de duas maneiras, dependendo do que se refere a que, melhor dizendo, essa resolução se refere. Quando a resolução se refere ao sensor que produziu a imagem, a gente está falando do número total de pixels que compõem a imagem. Os pixels são as unidades elementares da imagem e cada sensor tem um determinado número de pixels. Então você tem sensores de 22 megapixels, ou seja, que tem 22 milhões de pixels. Você tem sensores de câmeras com 30 megapixels, portanto tem 30 milhões de pixels. E para cada pixel do sensor há uma correspondência de 1 pixel na sua imagem. Então, a sua imagem tem o exato número de pixels que tem o sensor da câmera com a qual ela foi feita. Veja só aqui no Lightroom essa foto. Se a gente vier aqui no módulo da biblioteca e encontrar o subpainel metadados, a gente vai ver que uma das informações desse subpainel metadados é a dimensão da minha imagem. E veja que eu tenho essa foto feita com um sensor que possui 7.560 pixels na horizontal por 3.840 pixels na vertical. Então o sensor da câmera que fez essa fotografia tem 5.000 e tantos pixels na horizontal, 3.000 e tantos pixels na vertical. Se a gente multiplica esses valores, eu vou pegar aqui uma calculadora para facilitar. Se a gente multiplica 5760 por 3840, o meu resultado é 22 milhões e alguma coisa. Então, a resolução da câmera que fez essa foto é de 22 milhões de pixels, ou seja, 22 megapixels. Hoje em dia, câmeras mais modernas normalmente têm 24 megapixels, algumas um pouquinho mais, 30 megapixels, mas essa câmera especificamente tem 22 megapixels. E esses pixels são os pixels que compõem a minha imagem. Então a minha imagem tem apenas, se a gente puder falar apenas, 22 milhões de pixels. Existem métodos em que a gente aumenta o número de pixels ou diminui o número de pixels.
Esse método é chamado de interpolação. Interpolação é o recurso dos softwares de edição de foto, tanto o Lightroom quanto o Photoshop, que me permitem aumentar o número de pixels ou diminuir o número de pixels, mas nativamente, originalmente, a minha foto tem 22 milhões de pixels. Perfeito. Essa informação de que a minha foto tem 5.750 pixels na horizontal por 3.840 pixels na vertical já é o suficiente para eu saber qual é o tamanho máximo para revelação dessa imagem, sem que eu utilize interpolação. Veja, nesse momento eu não estou falando de interpolação. Por quê? Porque eu vou entregar essa foto para o cliente e o cliente não vai saber interpolar. Então eu preciso entregar a foto e dizer para o cliente qual é o tamanho que essa foto pode ser revelada. Então aqui eu não estou considerando interpolação. Essa informação do número de pixels na horizontal e na vertical já me permite saber qual é o tamanho dessa imagem. Por quê? Porque eu também sei qual é a resolução para revelação. A resolução para revelação é sempre 300 pixels por polegada. Quem determina isso é o aparelho que revela a foto, o Minilab. Então, o Minilab exige, para que a revelação tenha uma boa qualidade, que os pixels dessa foto estejam agrupados, arranjados, de 300 a 300, numa unidade de medida de polegada quadrada. Então, para revelar, eu preciso de uma resolução de 300 pixels por polegada quadrada. E a conta aqui é fácil. Na verdade não é tão fácil assim, mas também não é tão complicada. Vou de novo pegar lá a minha calculadora. Então eu vou pegar 5.760, que é o número total de pixels em uma linha horizontal da minha foto, e vou dividir por 300, porque eu sei que eu tenho que agrupar esses 5.700 e tantos pixels 300 a 300. O resultado é 19,2 o quê? Polegadas. Então, eu sei que essa foto vai ter na horizontal, quando eu agrupar os pixels 300 a 300 a cada polegada quadrada, 19,2 polegadas. É claro que polegada não é a unidade de medida que a gente está acostumado a usar. A gente está acostumado a usar o sistema métrico, então eu preciso multiplicar 19,2 pelo valor da polegada em centímetro, que é 2,54. Então, 19,2 vezes 2,54 igual 48,7, 48,8. Então a minha foto vai ter no lado maior quando a densidade de pixels, ou seja, a resolução for 300 pixels por polegada, vai ter 48,768 centímetros. 48,8 centímetros. Por outro lado, na vertical, a gente vai fazer a mesma conta. 3.840 divididos por 300, que é a resolução, 12,8 polegadas, vezes 2,54, porque cada polegada corresponde a 2,54 centímetros, 32,5. Então, a minha foto, quando exportada numa resolução de 300 pixels por polegada, terá no máximo, poderá ser revelada no tamanho máximo de 48 por 32. Então eu já sei qual é o tamanho máximo da minha foto feita por essa câmera. Eu preciso fazer essa conta toda vez? Não, o Lightroom faz isso por mim lá na janela de exportação. Veja só, vamos abrir a janela de exportação, Ctrl Shift E, e agora eu vou na aba de dimensionamento da imagem, verificar se redimensionar para ajustar está desmarcado. Por quê? Porque nessa opção de redimensionamento da imagem, de redimensionar para ajustar, eu estou jogando fora pixels ou incluindo pixels, criando pixels, porque eu estou mudando a dimensão da minha imagem. E eu não quero isso. Eu quero usar a máxima dimensão
com a resolução adequada para a revelação. Então, a opção redimensionar para ajustar vai estar desligada e a resolução aqui vai ser 300 pixels por polegada, porque isso aqui é receitinha de bolo, como eu já falei, sempre que a gente vai exportar uma foto para revelar é 300 pixels por polegada. E aqui, então, eu vou exportar essa foto. E vamos ver se aquela minha conta está certa. Foto exportada, aberta no Photoshop, e agora eu vou em Imagem, Tamanho da imagem, para saber qual é o tamanho que essa foto tem e, portanto, qual o tamanho que ela pode ser revelada. E olha só o que o Photoshop está me dizendo. Essa foto tem 48,7 centímetros de largura e 32,5 centímetros de altura. Exatamente aquilo que a gente havia calculado antes, com 300 pixels por polegada quadrada. Então, essa foto feita com essa câmera pode ser revelada num tamanho de 32 por 48 a 300 pixels por polegada. Eu vou arredondar aqui e a partir de agora eu vou falar 30 por 45 porque fica mais fácil, tá? Então, a foto feita com essa câmera pode ser revelada no tamanho 30 por 45 com o máximo da sua qualidade. E é isso que eu digo para o meu cliente. Quando eu não sei qual é o tamanho que ele vai revelar, quando eu não sou contratado para fazer uma foto num tamanho X, eu digo para o meu cliente, isso está lá no contrato, que as fotos entregues terão resolução adequada para revelação no tamanho 30 por 45. Qualquer ampliação maior que essa, o contratante, portanto, o cliente, deve comunicar ao contratado para que os ajustes sejam feitos. E que ajuste é esse? O ajuste de interpolação, porque se eu quiser uma foto maior do que essa, mantendo a resolução, mantendo os 300 pixels por polegada, eu sou obrigado a criar pixels, porque os pixels eles são finitos, eles são definidos pelo sensor da minha câmera. Eu não tenho mais pixel nessa foto. Eu posso criar pixels, mas nesse momento eu não tenho mais pixels. Então, o cliente sabe que se ele quiser revelar uma foto maior do que 30 por 45, ele tem que me avisar, me dizer quais são as fotos que ele quer revelar nesse tamanho maior e eu preparo essas fotos, essas ampliações para ele. Isso pode ter um custo, pode não ter um custo, aí depende da sua relação com o seu cliente. Mas o fato é que revelações maiores do que 30 por 45 correm o risco de trazer problema. E eu vou tentar demonstrar isso agora. Esse problema acontece porque, como o número de pixels ele é finito, quer dizer, ele é definido, ele é exatamente esse que a gente acabou de ver, quando você amplia essa foto sem interpolar, sem criar novos pixels, você está esticando esses pixels e aí você começa a ter perda de qualidade. É claro que isso não é absolutamente verdade. Eu tenho aqui uma foto que pode ser impressa no tamanho 30 por 45. Se o cliente quiser imprimir no tamanho de 35 centímetros, por exemplo, no lado menor, a ampliação é muito pequena. Então, o problema, a perda de qualidade não é visivelmente significativa. Mas, quando o cliente decide ampliar essa foto, talvez num tamanho de 1 metro por 1,5 metros, começa a haver problema. E é isso que eu vou mostrar nesse momento. Então veja, eu vou criar um novo documento aqui no Photoshop simulando esse exemplo que eu acabei de dar, de 1 metro por 1,5 metros. Então eu vou em Arquivo, Novo, e aqui na largura eu vou colocar 100 unidades centímetros, altura 150, e aqui eu preciso certificar que o formato é paisagem, né? Porque a foto é uma foto horizontal, só para a gente ter um documento na mesma orientação que a foto, e vou clicar então nesse quadradinho aqui que indica a orientação paisagem, e agora largura 150, altura 100, resolução 300, porque eu sei que 300 é a resolução adequada para a revelação e clico em criar. Então eu tenho um documento que tem 1,5 metros por 1 metro. E eu quero que essa foto, que tem 30 por 45, seja revelada nesse tamanho. Então eu vou dar um Ctrl A para selecionar todos os pixels dessa imagem, Ctrl C
para copiar, e nesse documento maior, Ctrl V. Então, olha a diferença de tamanho de uma foto que mede 30 por 45 para outra que mediria 1 metro por 1,5 metro. Então, é muito maior. Significa que eu tenho que, se eu não interpolar, veja bem, se eu não interpolar, eu tenho que esticar esses pixels. E claramente, no momento em que eu esticar esses pixels, eu vou ter uma perda de qualidade. Veja, eu vou usar a ferramenta Ctrl T de transformação livre, vou posicionar a foto aqui e vou esticar a foto para ocupar toda essa área de 1 metro por 1,5 metro. E eu nem preciso aproximar a foto para a gente ver a perda de qualidade. Eu acredito que no monitor aí no vídeo você deve estar conseguindo enxergar isso. Mas se eu der um zoom, olha como fica óbvio a perda de qualidade dessa foto. Porque o que eu estou fazendo é esticando esse arquivo. Então, quando você exporta a foto para um determinado tamanho, a revelação desse arquivo num tamanho muito maior certamente vai trazer uma perda de qualidade, e quanto maior for essa ampliação, mais significativa visivelmente a perda de qualidade será. Tem como resolver isso? Tem, interpolando, que é uma outra história, mas há como fazer isso. Agora, o seu cliente não sabe interpolar, então quando você manda uma foto para ele num determinado tamanho, você tem que dizer qual é o tamanho que ele pode revelar. Então, e isso garante que as revelações maiores sejam preparadas por você e a qualidade, portanto, seja mantida. E o contrário, ele pode revelar num tamanho menor do que 30 por 45, porque, é claro, se eu não sei o tamanho que ele vai revelar essa foto, ele pode decidir revelar num tamanho maior ou num tamanho menor. Eu já avisei para ele que se ele quiser revelar num tamanho maior, ele tem que me avisar, porque eu preparo esse arquivo. Mas se ele quiser revelar num tamanho menor, veja só, eu vou lá em Arquivo, Novo, e agora eu vou, centímetro mais uma vez, eu vou usar aqui 10 por 15, 15 centímetros da largura, 10 centímetros na altura, a orientação é a paisagem, 300 pixels por polegada, resolução para revelação. E vou criar esse documento que agora tem 10 por 15. A gente consegue ver aqui, ó, perfeitamente na régua, aqui na área de trabalho do Photoshop. Então ele tem 15 centímetros por 10 centímetros. Vou fazer a mesma coisa, volto lá no meu arquivo exportado 30 por 45, Ctrl A para selecionar todos os pixels, já está selecionado, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. O que a gente percebe é que o meu arquivo 30 por 45 é muito maior do que esse arquivo que eu acabei de criar, 10 por 15. Então eu vou tirar o zoom, Ctrl menos, e veja a borda da minha foto original, como é muito maior do que os 10 por 15 desse arquivo. E eu vou ter que colocar essa imagem nessa dimensão de 10 por 15. Para isso eu vou utilizar a ferramenta de transformação livre, Ctrl T, vou puxar as alças da ferramenta, olha, e vou dimensionar ela aqui no tamanho 10 por 15. E eu estou fazendo aqui tudo muito rápido no Photoshop porque essas ferramentas do Photoshop não são o foco agora do vídeo, né? O meu interesse aqui é discutir essas questões de resolução, tamanho, qualidade, e não perder tempo com o Photoshop. Portanto, não se preocupe com a ferramenta e tente apenas se preocupar com essas questões mais teóricas, mais conceituais, porque são muito importantes. Perfeito. Aparentemente não há nenhuma perda de qualidade nessa imagem. E eu vou ampliar para a gente ver essa imagem um pouco maior. Eu vou em visualizar e escolher a opção tamanho real. E aqui no meu monitor, nesse momento, eu tenho basicamente essa foto correspondendo a essas dimensões, 10 por 15. E de fato, visto assim, não há uma perda de qualidade. Mas essa perda de qualidade só não é visível porque a foto é pequena. Eu não consigo enxergar tudo que se perdeu, porque se eu aumentar mais do que isso, e eu estou usando Ctrl mais para aumentar, eu vejo que há perda de qualidade. Então, foram jogados pixels fora para que essa imagem no tamanho 30 por 45 pudesse encaixar
naquele arquivo 10x15. Para que eu resolva essa perda de qualidade, eu preciso interpolar também. A questão que quando a gente diminui a foto, a perda de qualidade é muito menos crítica do que quando a gente aumenta, porque a gente começa a não perceber os detalhes numa revelação menor. Por isso que eu digo para o cliente que se ele quiser uma revelação maior do que 30x45, ele tem que me avisar, porque eu sei que se ele ampliar essa foto muito grande, a perda de qualidade vai ser muito visível. Mas deixo livre para que, se ele quiser revelar essa foto num tamanho menor do que 30x45, ele possa fazer por conta própria, porque eu sei que quando ele diminui a foto, a perda de qualidade, ainda que exista, e a gente consegue perceber isso aqui, ela não é visivelmente significativa. Então, eu resolvo esse problema de não saber como o cliente vai, em que tamanho o cliente vai revelar as fotos, dessa forma. Eu aviso no contrato que se ele quiser ampliar, ele precisa me avisar, mas que ele pode revelar até o tamanho 30x45, porque esse é o maior tamanho que o sensor dessa minha câmera é capaz de fazer com uma resolução de 300 pixels por polegada, que é a resolução adequada para revelação. Então é isso, pessoal. Esse vídeo talvez tenha sido um pouquinho mais curto do que o usual, mas eu acho que essa informação é muito importante. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido isso e que isso possa ajudar aí no seu trabalho, na sua relação com os seus clientes. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.